Vamos falar sobre equações diferenciais redutíveis às homogêneas. Bom, prepare-se porque nessa aula vai vir conta pesada, hein? Então, bora começar? Antes de vermos o método de redução da equação diferencial a uma homogênea, vamos relembrar um conteúdo de resolução de sistemas lineares que nós vimos lá no ensino médio, chamado regra de Cramer. A gente não lembra, né? Se eu não sabia das matérias nem na época que eu estudava, você imagina agora. Para resolver um sistema linear desse tipo aqui, ó, com duas equações e duas incógnitas, eu posso utilizar o chamado determinante. O determinante onde eu pego os coeficientes de x, que no caso aqui é 2 e 1, e coloco aqui nessa primeira coluna desta matriz. Os coeficientes de y, que são 3 e menos 4, eu coloco como a segunda coluna dessa matriz quadrada, de duas linhas e duas colunas. Nós chamamos esse determinante de determinante principal. E aí, quando você resolve esse determinante, se esse determinante for um número diferente de zero, significa que esse sistema tem como ser resolvido e tem uma solução única. Por isso nós classificamos ela como um sistema possível e determinado, um sistema SPD. E para relembrar como é que se resolve, a gente tem lá o dx, que é quando você pega esses coeficientes depois da igualdade aqui, esses coeficientes independentes, ou seja, não dependem nem do x nem do y, e substituímos na primeira coluna referente aos coeficientes de x. Repetimos a coluna dos coeficientes de y e resolvemos. Fazemos a mesma coisa com o dy, substituindo os coeficientes de y por esses coeficientes independentes aqui, 7 menos 2. E resolvemos. Os valores de x e y que satisfazem as duas equações lineares têm como solução o dx dividido pelo valor do determinante principal. E o y é o dy dividido pelo valor do determinante principal. Esses valores aí de x e y são o que nós consideramos a solução do sistema de equações lineares. Agora, se esse determinante principal for exatamente igual a zero, eu tenho duas opções. Ou ele pode ser um SPI, um sistema possível indeterminado, ou pode ser SI, um sistema impossível. Tudo isso vai depender dos valores de dx e dy. Se o dx e o dy forem os dois iguais a zero, então é porque é um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque se eu tenho o determinante principal sendo zero e o dx e o dy sendo zero, eu vou ter uma divisão zero sobre zero. Isso aqui é sinal de indeterminação. Agora, se um deles for diferente de zero, sei lá, vamos supor que o dx deu 2, dividido pelo determinante principal, que é zero, 2 sobre zero é impossível você dividir 2 por zero. Então, é um sistema impossível. Essa é a forma de classificar um sistema linear. Agora, vamos ver como é que a gente utiliza esse método nas equações diferenciais, nas resoluções de equações diferenciais, que podem ser redutíveis às homogêneas. É qualquer equação diferencial que pode ser redutível a uma homogênea? Não. Olha só, as equações diferenciais da forma dy sobre dx, que é igual a f de alguma coisa x, mais alguma coisa y, mais alguma coisa, sobre alguma coisa x, mais alguma coisa y, mais alguma coisa, ou seja, a equação diferencial tem esse jeitão aqui, tem esse formato, onde esses coeficientes A1, A2, B1, B2, C1 e C2 são constantes. Então, eu posso transformar esta equação diferencial em uma homogênea, sendo que ela não é. Como que eu faço isso? Basta verificar se o determinante principal, que é aquilo que nós vimos lá em cima, de colocar os coeficientes de x e de y e resolver o determinante principal sendo diferente de zero, se esse determinante for diferente de zero, então eu posso reduzir essa equação diferencial a uma homogênea. Se o determinante principal for igual a zero, não, então não podemos reduzi-la a uma homogênea. Então esse é o primeiro critério, essa é a nossa primeira restrição. Então o sistema A1x mais B1y mais C1 igual a zero, que é essa primeira equação sendo o numerador da fração
igual a zero e esse denominador sendo igual a zero, então eu resolvo esse sistema. E isso aqui é a mesma coisa que o de cima, tá bom? A única diferença aqui é que o C1 e o C2 está para o lado esquerdo da equação. Basta você jogar para o lado direito e você resolve normalmente esse sistema. E aí, sendo um determinante diferente de zero, obviamente, esse sistema tem uma única solução, onde eu vou chamar o x de alfa e o y de beta para generalizar. Bom, com isso, como é que eu vou fazer para transformar essa equação diferencial numa homogênea? Você vai fazer certas substituições, olha só. Eu vou dizer que x é igual a t mais alfa, onde esse alfa é o valor de x, que é uma solução desse sistema linear. E o y você vai substituir por v mais o beta, onde esse beta é a solução de y nesse sistema linear. Tendo essa igualdade x igual a t mais alfa, derivando esta equação, teremos derivada de x é dx, derivada de t é dt, e alfa, sendo uma constante, ele some aqui. Derivada de y é dy, derivada de v é dv, e derivada de beta, que é uma constante, também some. Com isso, a transformada em homogênea, teremos uma substituição onde você se recorda que y igual a ux era a substituição que se fazia anteriormente para resolver uma equação homogênea? Agora, você vai substituir v por ut, onde o seu y vai ser o v e o x aqui vai ser o t. Então, não vai utilizar mais y igual a ux, mas sim v igual a ut. E onde nós tínhamos dy sobre dx, que era substituído por x du sobre dx mais u, agora teremos o seguinte, o dy, como é igual ao dv, então dy é o dv. E o dx é o dt. Então teremos dy sobre dt, que será substituído por t vezes du sobre dt mais u. Então, perceba que nós teremos novas substituições ao invés daquelas que utilizávamos nas homogêneas, ok? Então vamos ver no exemplo que você vai enxergar melhor. Eu tenho aqui a equação diferencial y' igual a 2x menos 3y menos 1 sobre 3x mais y menos 2. Você bem sabe que é a mesma coisa que dy sobre dx igual a 2x menos 3y menos 1. Tudo isso sobre o 3x mais y menos 2. Aqui eu tenho duas equações que são lineares. Lineares porque o expoente tanto do x quanto do y é 1, tá? Por isso que nós chamamos de equações lineares. E aí o nosso sistema fica assim, ó. 2x menos 3y, já que tudo isso aqui seria igual a zero, então eu já pego esse menos 1, jogo para o outro lado da igualdade, ficando igual a 1. E aqui 3x mais y é igual a menos 2, passa para o outro lado, mais 2. Então eu tenho esse sistema de duas equações e duas incógnitas. Vamos resolver pela regra de Cramer. Vamos lá. Eu tenho o determinante principal, que é igual a... Coloco os coeficientes de x, que são 2 e 3. Na segunda coluna, os coeficientes de y, menos 3 e 1. E vamos resolver esse determinante, como já aprendemos no ensino médio, onde eu multiplico cruzado para cima e para baixo. Só que quando você multiplica para cima, você troca o sinal. Ó. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então passa para cima mais 9. Você troca o sinal. E para baixo, você mantém o sinal. 2 vezes 1, 2. E agora é só juntar esses dois valores. 2 com 9 é igual a 11. Então o determinante principal é igual a 11. Vamos para o dx. O dx, basta você substituir a coluna de x por esses elementos, esses coeficientes independentes, que são o 1 e o 2. Então, eu vou colocar o 1 e o 2 na primeira coluna, substituindo os coeficientes de x. E mantenho os coeficientes de y. Multiplica cruzado, pagadá. 2 vezes menos 3 dá menos 6, passa mais 6. 1 vezes 1 dá 1. Juntando 6 com 1 é igual a 7. Esse é o meu valor de dx. Já o dy será... Colocando os coeficientes independentes, 1 e 2, agora na coluna dos coeficientes de y, teremos 1 e 2 aqui, e a primeira coluna repete os coeficientes de x, 2 e 3. Multiplica-se cruzado, pagadá. Multiplicando para cima, troca o sinal,
3 vezes 1, 3, passa menos 3. Multiplicando para baixo, mantém o sinal, 2 vezes 2, 4. E junta os valores. Menos 3 com 4 dá mais 1. Então, os valores de x e y serão x igual a 7, que é o dx, sobre o determinante principal, que é 11. E o nosso y será o dy, que é 1, sobre o determinante principal, que também é 11. Teremos como solução os valores 7 e 11 para x e 1 para 11 no y. Caso você tenha dúvida se essa solução é realmente verdadeira, basta você testar no seu sistema de equações. Testei. Pronto, você tem certeza que essa é a solução do sistema. Então, esse valor de x e y aqui satisfaz o sistema, né? Vamos chamar esse aqui de alfa e esse camarada aqui de beta. Por quê? Porque eu vou fazer novas substituições. Eu vou dizer que x é igual a t mais alfa e vou dizer que y é igual a v mais beta. Essas são as duas substituições que nós temos que fazer aqui na nossa receita do bolo. Ó. O x é o t mais alfa e o y é o v mais beta. Então, o nosso alfa, nós já sabemos que é o 7 sobre 11. E o nosso beta é o 1 sobre 11. Então, teremos x igual a t mais o 7 sobre 11. E o nosso y é igual a v mais o nosso beta, que é o 1 sobre 11. Assim como na nossa receita, que nós temos que derivar esta equação e esta segunda também. Então, aqui a derivada de x é dx, que é igual a derivada de t é o dt. Isso sempre vai se repetir, né? Já que o alfa vai ser uma constante, ele vai sumir aqui embaixo. E aqui a derivada de y é o dy, derivada de v é o dv. Derivada de 1 sobre 11, ele some, é zero. Assim, teremos a seguinte substituição, olha só. Você vai dizer que o nosso dy sobre dx nada mais é que o dv sobre o dt. E essa expressão toda, essa fração toda, vai se tornar a seguinte, ó. O x vai se tornar o t e o y vai se tornar o v, sumindo com as constantes. Teremos assim, 2t menos 3v sobre 3t mais v. Professor, por que isso acontece? Isso acontece por conta dessas substituições aqui que eu vou te mostrar num rascunho. Você nem precisa fazer isso sempre, mas eu vou te mostrar por quê, tá? Você tem lá a equação diferencial dy sobre dx, que é igual a 2x menos 3y menos 1 sobre 3x mais y menos 2. Nós já descobrimos o valor de x e o valor de y, que vamos substituir por t mais o nosso alfa, que é 7 sobre 11, e o y, que é 1 sobre 11. Derivando, temos dx igual a dt e dy igual a dv. Joia! Aqui nessa substituição, o dy é o dv, o dx é o dt. Se substituirmos toda essa expressão aqui de x e de y, aonde temos as incógnitas x e y, teremos essa continha aqui para ser realizada. Meio chatinha porque envolve fração, tá aqui somando dois valores, um inteiro e outra fração. Mas fazendo as distributivas, olha aqui que você vai ter, ó, uma simplificação no final, onde só vai me sobrar o 2t menos 3v e o 3t mais v. Onde é exatamente essa primeira expressão aqui, onde o x e o y são substituídos por t e por v. E some as constantes, menos 1 e menos 2. Toda essa conta é realizada só para te mostrar que nas substituições teremos uma nova equação diferencial, que é uma equação diferencial homogênea. Nós transformamos esta equação diferencial inicial nessa daqui, que é uma homogênea. E como é que a gente confirma que é uma homogênea mesmo? Verificando, né, aquela substituição de lambda x e lambda y. Como nós temos aqui t e v, então seria a substituição de lambda t e lambda v. Substituindo nas incógnitas t e v, eu coloco lambda em evidência, dá para simplificar, onde simplificando você vai ter aqui novamente a sua função, neste caso com as variáveis t e v.
Obviamente, o expoente desse lambda é zero, o que confirma que é uma função homogênea de grau zero, portanto, uma equação diferencial homogênea. Beleza? Agora, voltando aqui para a nossa equação diferencial já transformada em homogênea, né? Então, isso daqui se transformou nisso daqui, onde eu posso agora fazer novas substituições. Lembra-se que antes você tinha a substituição de y por ux. Agora você vai substituir v por ut. Então eu vou colocar aqui para você lembrar. O v terá que ser substituído por u vezes ut. E o nosso dy sobre dx não era substituído por x du sobre dx mais u? Agora eu tenho essa substituição aqui, ó, dv sobre dt igual a t du dt mais u. Então eu vou lembrar aqui que eu vou substituir o dv dt por t du sobre dt mais o u. Joia! Agora vamos para as substituições então, horas. Já que dv dt é o t du dt mais u, então eu vou colocar aqui, ó, t du sobre dt mais u igual, ó, esse igual é este igual. 2t menos 3 vezes o meu v, que é ut agora, ut, sobre 3t, mais o meu v agora, que é o ut. Eu posso muito bem simplificar esses t's, onde eu corto este, com este, com este, com este, todos ao mesmo tempo. Então, teremos t du sobre dt igual a 2 menos o 3u sobre 3 mais u, e o u que estava somando veio para o segundo membro, subtraindo. Realizando a subtração, teremos t du sobre dt igual a 2 menos 3u. Esse denominador passa multiplicando o menos u, então vai ficar menos u vezes o 3 mais u. Tudo isso sobre o 3 mais u. Logo, t du sobre dt será, fazendo as distributivas aí, teremos 2 menos 3u, menos u vezes 3, menos 3u, menos u vezes u dá menos u ao quadrado. Tudo isso sobre 3 mais u. Então, t du sobre dt será igual a 2 menos 3u dá menos 6u, menos u ao quadrado sobre o 3 mais u. Nesta brincadeira, eu posso muito bem isolar as minhas variáveis, né? Fazendo aquele esquema, o 3 mais u passa multiplicando, então 3 mais u sobre o 2 menos 6u menos u ao quadrado, tudo isso du, igual ao dt passa multiplicando lá o segundo membro sobre o t que passa dividindo. Tá aí. Então, separando as nossas variáveis, teremos essa igualdade. Agora é só aplicar a integral dos dois lados, não é mesmo? Então, integral no primeiro membro, integral no segundo membro. Poxa, eu tenho aqui uma integral que, pelo jeito, eu vou ter que utilizar o método da substituição, não é mesmo? Então, vamos fazer aqui no cantinho o método da substituição. Vamos chamar aí de A como sendo o 2 menos 6u menos u ao quadrado, onde dA será igual a derivada de 2 é 0, derivada de menos 6u é menos 6, derivada de menos u ao quadrado dá menos 2u du. Perceba que aqui em cima eu tenho 3 mais u du. Então, dá para colocar em evidência aqui o menos 2, onde o dA vai ser igual a menos 2 vezes 3 mais u du. Afinal de contas, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes u dá menos 2u. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, então dA sobre menos 2 é igual a 3 mais u du. Eu tenho a substituição, onde tudo isso aqui embaixo é o nosso A, e aqui em cima nós substituímos por dA sobre menos 2. Então teremos a integral de menos 1 sobre 2a dA. Menos meio é uma constante, joga para fora a integral. Menos meio integral de 1 sobre a dA. Logo, teremos menos meio integral de 1 sobre a é a ln do módulo de a. Voltando ao valor de a, então menos meio ln do módulo de 2 menos 6u menos u ao quadrado. E agora sim, para onde você vai?
volta aqui para a sua igualdade, onde a integral por substituição dá menos meio, ln de 2 menos 6u menos u ao quadrado, igual a integral de 1 sobre t dt, obviamente é o ln do módulo de t, mais uma constante c. Daqui para frente eu vou isolando aqui o 2 que está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. Eu já vou passar para lá com esse sinal menos aqui. Então, menos 2 vai passar multiplicando, tá ok? Então, ln de 2 menos 6u menos u ao quadrado é igual a menos 2 ln de t, e menos 2 vezes c dá menos 2c. Esse menos ln eu passo para cá mais, e esse 2 eu volto como expoente do meu logaritmando t. Então, teremos ln de 2 menos 6u menos u ao quadrado igual a mais o ln de t ao quadrado, igual a menos 2c. Então, repetindo, esse 2 eu passei como expoente do logaritmando e já joguei esse menos ln para o primeiro membro como mais ln. Se eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base, então eu posso juntar como uma multiplicação de logaritmandos. Logo, teremos ln de t ao quadrado vezes o 2 menos o 6u menos o u ao quadrado igual a menos 2c. Resolvendo pela definição, onde um logaritmo da base e passa dando a cabeçada aqui nesse segundo membro, ficando t ao quadrado vezes 2 menos 6u menos u ao quadrado igual a e elevado a menos 2c. Muito bem, professor. Dá para deixar assim? Deixa tudo como tá. Não, eu não quero saber desse t e desse u. A nossa equação diferencial tem outras incógnitas, que é y e x. Você se recorda que antes você tinha y igual a ux, então você voltava lá o valor de u como sendo y sobre x? Agora nós temos v igual a u vezes t. Então o u ele volta a ser o v sobre t. Eu tenho que substituir o u por v sobre t. É isso aqui que eu vou usar agora nesta linha, onde eu tenho o t ao quadrado vezes o 2 menos o 6 vezes o meu u, que é v sobre t, menos o meu u ao quadrado, que é o v sobre t, tudo ao quadrado, então fica v ao quadrado sobre t ao quadrado, igual a e elevado a menos 2c. Eu vou ficar repetindo esse elevado a menos 2c até o final da conta aí, mesmo sabendo que ele é uma constante, não é mesmo? Esse t ao quadrado faça a distributiva agora. Vai ficar 2t ao quadrado menos 6v sobre t vezes o t ao quadrado, menos v ao quadrado sobre t ao quadrado vezes o t ao quadrado, igual a e elevado a menos 2c. Você já percebeu que dá para simplificar o t ao quadrado com esse t aqui do denominador. T ao quadrado morre com t ao quadrado, sobrando então 2t ao quadrado menos 6vt menos v ao quadrado igual a e elevado a menos 2c. Só para você lembrar, eu vou colocar aqui nessa linha que você substituiu o u por v sobre t, que aqui na linha de baixo você já tem a substituição feita. Acabou? Não, ainda não. Ainda tenho as incógnitas v e t, onde eu preciso voltar os valores de x. Lembra que o x é igual a t mais 7 sobre 11? E o y é o v mais o 1 sobre 11? Lá no início? Então agora teremos, substituindo o t por x menos 7 sobre 11, vai ficar 2 vezes o x, passa para esse primeiro membro, menos 7 sobre 11. Tudo ao quadrado. Menos 6 vezes, quem é o meu v? Já que y é igual a v mais 1 sobre 11, o meu v será aqui o y menos 1 sobre 11. Então, vou substituir o v por y menos 1 sobre 11, vezes o meu t, que novamente é o x menos 7 sobre 11, menos o meu v ao quadrado, ou seja, o meu y menos 1 sobre 11,
tudo ao quadrado, igual a e elevado a menos 2c. Nossa, professor, é isso mesmo? Eu vou ter que desenvolver tudo isso? Vai ter que desenvolver matemática básica na veia. 2 vezes a menos b ao quadrado, produtos notáveis, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes 7 dá 14 sobre 11 vezes x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 7 é 49, o quadrado de 11 é 121. Aqui eu tenho que fazer essas distributivas, né? Então menos 6 a guarda distributiva aí de y vezes x dá xy, y vezes menos 7 sobre 11 dá menos 7 sobre 11y, menos 1 sobre 11 vezes x dá menos x sobre 11, e menos 1 sobre 11 vezes menos 7 sobre 11 menos com menos dá mais 7 sobre 121. Menos, novamente eu tenho aqui o desenvolvimento de um produto notável, que vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 1 sobre 121, igual a e elevado a menos 2c. Ainda preciso fazer outras distributivas aí, então 2 vezes cada um deles vai dar 2x ao quadrado, menos 28 sobre 11x, mais 2 vezes o 49 dá 98 sobre 121, menos 6xy, mais 42y sobre 11, mais 6x sobre 11, menos 42 sobre 121, menos y ao quadrado, mais 2y sobre 11, menos 1 sobre 121, igual a e elevado a menos 2c. Vou agora unir os termos semelhantes. Quem tem x com quem tem x, vai ficar 2x ao quadrado, menos 28 sobre 11, mais 6x sobre 11. Temos frações com o mesmo denominador, então menos 28 mais 6 dá menos 22 sobre 11x, mais 42y sobre 11, com mais 2y sobre 11, teremos então mais 44y sobre 11. Vou repetir o menos 6xy, então menos 6xy, e o mais 98 sobre 121 é um coeficiente independente. Vou juntar então com menos 1 sobre 121, e mais esse menos 42 sobre 121. Mais 98, menos 42, menos 1, dá mais 55 sobre 121, repete o denominador. E tem o menos y ao quadrado aqui pedido, igual a e elevado a menos 2c. Então colocando em ordem teremos o 2x ao quadrado, menos 22 sobre 11 dá menos 2x, mais 44 por 11 dá 4y, menos 6xy, menos y ao quadrado, igual a e elevado a menos 2c, com esse coeficiente independente, menos 5 sobre 121. O que, na verdade, eu sei que tudo isso aqui ó, é uma constante para nós. Portanto, teremos 2x ao quadrado, menos 2x, mais 4y, menos 6xy, menos y ao quadrado, igual a k. Aqui. Essa é a solução geral da equação diferencial que nós reduzimos a uma homogênea. Só não vai me errar no começo desse sistema aqui, para resolver esse sistema, porque se você resolver errado esse sistema, aí você já erra toda a conta, hein? Não vai me errar isso não. A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Bom, é isso aí. Agora é com vocês, resolvendo os exercícios da nossa pequena lista, porém com resoluções gigantescas. Toma muito cuidado, muita atenção, tá joia? Abraços e até!